ter sido usado para a tua glória. Obrigado pela vida da tua filha, tua serva irmã Aline, que tem dado suporte, os seus filhos, a sua igreja. Nosso Deus, pedimos, suplicamos ao Senhor, que o Senhor use o teu servo para a tua honra e tua glória, para que o Senhor fale à tua igreja de uma maneira audível, de uma maneira que alcance o nosso espírito, a nossa alma. Obrigado, Pai, pelo teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Se quiser, pode regular aqui, tá? Ok, pastor. Estou um pouquinho mais alto. Aí. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. O pastor Aureliano falou, nós realmente nos conhecemos há um bom tempo. Não vou dizer quanto tempo, senão vão calcular a idade, né? Mas fico muito feliz de poder estar aqui na igreja, dirigida pelo pastor. Já está há quantos anos aqui, pastor? 18 anos. Eu fiquei 20 em Fortaleza, então mais 2 para bater o recorde. Mas é uma alegria poder estar com os irmãos, compartilhar desse assunto, que tem sido um assunto muito precioso para a minha vida. Tenho pregado em muitos locais, alguns estão me chamando pastor do céu. É melhor do que ser do inferno, né? Se bem que precisa alguém também falar sobre o inferno. O irmão já me mandou um recado de Fortaleza, dizendo que o próximo livro tem que ser Um Lugar Chamado Inferno. E eu já estou pensando, orem por isso. Não é um assunto fácil, mas necessário. Para mim é uma alegria estar com os irmãos e para mim é uma alegria compartilhar esse assunto, que eu tenho absoluta certeza que servirá para a edificação, crescimento espiritual da igreja. Vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção mais uma vez. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, certos, Senhor, absolutamente certos de que sem Ti nada podemos fazer. Pai amado, que o Teu Espírito Santo nos conduza, una os nossos corações, nos leve por toda a verdade, nos confronte, nos console, nos dê a graça de ver a glória de Cristo resplandecendo por meio do ensino fiel da Sua palavra. Que esse momento, Senhor, seja um momento marcante que deixe frutos eternos. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos utilizaram como tema da conferência o mesmo tema do livro, Um Lugar Chamado Céu. Eu vou anunciar no final 2 livros que eu trouxe. Tem um livro novo, mas o céu acabou. Eu fui para o Acre, levei o céu, ficou todo no Acre, então não veio o céu para Boa Vista. Eu tenho um céu, na verdade, eu achei em casa, posso trazer amanhã. Mas eu sei que alguns dos irmãos aqui já têm, e Deus permitindo, em breve estará chegando. Eu espero que isso desperte a curiosidade de vocês para ler. Estive na igreja em Tarauacá, é longe, viu? É longe. E a igreja é uma igreja grande, igreja bem vibrante, e lá tinha um livro só que o pastor tinha comprado há um tempo atrás, e ele estava circulando na mão dos irmãos, né? Cada um passando de mão em mão. Mas finalmente conseguiu chegar alguns livros para a igreja. Eu espero em breve também ter cópias para os irmãos aqui em Boa Vista. Muitos já têm, mas eu sei que outros ainda poderiam ser edificados com esse livro. Meus irmãos, hoje eu vou usar o texto que foi lido pelo pastor Rubens, João capítulo 14, versos 1 a 3. Vamos usar esse texto 2 vezes, não somente hoje, mas também amanhã, se o Senhor permitir. Então convido todos que abram suas Bíblias para o Evangelho de João, capítulo 14, versos 1 a 3. E vamos mais uma vez. Obrigado, pastor. Eu tenho as 2 versões aqui. Eu estou com a versão corrigida fiel, porque eu creio que alguns dos irmãos têm, mas não vai haver grande diferença. João 14, verso 1 diz: Não se turbe
o vosso coração. Não se perturbe, não se agite o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, ou se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse texto que eu trabalho bastante no livro, ele pode ser abordado de várias formas, e eu tenho, não sei quantos sermões já tenho feito nesse texto. Ainda bem que eu viajo muito, então não fica repeteco para muitos, né? Mas não existe duas pregações iguais, é impossível. Você pode usar o mesmo texto e pregar seguidamente, e as duas pregações não serão iguais. Mas eu queria abordar de uma maneira diferente, inclusive, da que está apresentado no livro. Vamos começar enfatizando, a partir desse texto, a relação entre a certeza do céu e a paz que desfrutamos na terra. O subtítulo do livro é A Certeza Celeste que Muda a Nossa Vida na Terra. Esse texto, junto com outros, nos ajuda a entender que a boa doutrina se firma não apenas com boas explanações bíblico-argumentativas, que é bom e que é importante. Precisamos argumentar, precisamos ensinar, precisamos defender, se for o caso, batalhar pela fé. Mas o texto mostra que a boa doutrina, ela vai se firmar não apenas com a nossa defesa oral, mas com a vida prática, coerente com as declarações doutrinárias que abraçamos. Muitas vezes somos ortodoxos na doutrina, mas não somos na prática. Temos uma doutrina boa, sólida, mas como um esqueleto que não tem vida. É preciso ter carne nesse esqueleto. Todo o contrário, a nossa doutrina será apenas uma declaração de fé e não algo que transforma a vida. Eu coloquei algumas fotos de um amigo meu, que talvez alguns de vocês conhecem. Eu quero contar um pouco a história desse servo de Deus, que vai ajudar a ilustrar bem o nosso ponto. Por acaso alguém conhece? Exatamente, pastor Isaías Lopes. Alguém mais conhecia ele olhando pela foto? Ele é um paraense que foi para o Seminário Batista do Cariri em 84, eu acho. Formou-se no ano de 1987. Pastor Isaías ele está com Cristo. Ele é um grande amigo, ele é uma pessoa marcante. Ele iniciou seu ministério na Igreja Batista Regular da Paz, em Juazeiro do Norte. Imediatamente após a formatura, ele estava saindo do seminário no ano em que eu estava chegando. Mas todo mundo que fica ali perto do seminário não sai de dentro, né? Então, estávamos sempre muito perto. E esse homem serviu por anos, trabalho fiel na Igreja Batista Regular da Paz, em Juazeiro do Norte. Depois de algum tempo, ele sentiu o desafio de ir plantar ou revitalizar uma igreja em Juazeiro da Bahia, no Vale do São Francisco. Foi uma decisão surpreendente, porque ele sempre tinha sido pastor. E de repente Isaías decidiu sair de uma igreja estabelecida, onde ele tinha o seu sustento, a vida tranquila, uma casa confortável, e tornar-se um missionário. De fato, ele tornou-se um missionário, precisou levantar sustento e muitas vezes precisou trabalhar para completar o sustento. Ele descobriu que uma coisa boa era ter Bíblias, então ele enchia o porta-malas do carro dele de Bíblias, na hora em que ele não tinha culto, ia nas igrejas onde tinha culto em horários diferentes e vendia essas Bíblias, trazia a palavra de Deus e ao mesmo tempo completava o sustento. Ele fazia isso porque também precisava completar o seu sustento. E trabalhou por vários anos naquela igreja que, graças a Deus, é uma igreja sólida, a Igreja Batista Regular da Fé, em Juazeiro da Bahia.
Certa vez, enquanto estava fazendo uma campanha evangelística, os jovens vieram de várias regiões fazer um pacto, distribuir folhetos, convidar pessoas para o culto. Era uma tarde. Enquanto eles estavam fazendo esse trabalho, o pastor Isaías desmaiou. Ele era um homem sadio, atleta, inclusive, doido por futebol, né? Gostava muito de futebol, dormia bem, se alimentava bem, nunca tinha tido nenhum problema. E naquela tarde o pastor Isaías desmaiou. Foi uma situação muito difícil, todos correram, ele ficou desacordado por algum tempo, bateu a cabeça, sem muitos danos, mas finalmente levaram para o hospital para tentar descobrir o que tinha causado aquele colapso do pastor Isaías. E começaram então a busca, diagnósticos diferentes, exames de imagem, tudo que era possível ali, até que finalmente chegou o diagnóstico. E eu vou dizer já o que foi o diagnóstico, fiquem atentos, tá? Para ninguém ir para casa e nem dormir, senão vai perder o resto da história. O texto que nós lemos fala sobre a paz, tá? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Sabemos que o nosso mundo vive uma crise de falta de paz. Paz é a nossa maior necessidade. Por quê? À nossa volta estão muitas pessoas tomadas de ansiedade, medo, transtornos, preocupações excessivas. Todas essas coisas são realidades que nos cercam, estão muito perto de nós. Recente tenho trabalhado com algumas pessoas que têm me dito o seguinte: a situação em casa está insustentável, eu não consigo ter paz no meu coração. Outra me disse: estou sofrendo crise de ansiedade, que está me causando insônia e tirando o meu apetite. Uma outra me disse: não sei como lidar com a minha ansiedade, meu coração não se aquieta diante das lutas. Só alguns exemplos, eu poderia trazer muitos outros e não inventei nenhuma dessas frases, todas são pessoas que recentemente têm pedido ajuda. Eu tenho certeza que você também já ouviu essas palavras saindo da boca de muitas pessoas, ou talvez da sua própria. Um texto que me chama a atenção, o profeta Isaías, o Senhor falando através do profeta Isaías, ele diz assim, no capítulo 57, versos 20 e 21. Mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Forte a descrição, né? Para o homem que não teme ao Senhor não há paz, e a comparação é que ele é como um mar agitado, violento, que lança de si lama e lodo. É isso, quando as pressões da vida vêm, essas pressões vão trazer à tona o que está na nossa alma. E aquele que não conhece ao Senhor vai deixar transparecer a lama e o lodo que está no seu coração, porque não foi ainda transformado por Cristo. Aqueles que não têm o conhecimento de Deus, é o próprio Deus que afirma: não há paz para eles, não há paz. Suas almas estão sempre inquietas, como um mar bravio. Conseguem experimentar momentos de paz, mas nunca desfrutam a paz permanente. O que eles fazem? Uma opção que muitos têm nos nossos dias é correr para as terapias. Terapias que supostamente ajudam as pessoas a resolver os seus dilemas. E muitos dos terapeutas vão ajudar o aconselhado a descobrir o seu próprio eu e viverem de maneira autêntica aquilo que o seu coração diz que ele é. Foi pensando nisso que um certo autor, Philip Reif, escreveu em 1966 um livro chamado O Triunfo da Terapia. Infelizmente, mesmo buscando esses alívios, e muitos estão buscando, grande parte das pessoas terminam ainda em desespero, e uma parte até grande hoje ainda optando pelo caminho pior de todos, que é o suicídio. Depois de muitas tentativas individuais, alguns podem recorrer a medicamentos,
achando que os medicamentos vão trazer a paz para a sua alma. Resolver um dilema que o medicamento não tem capacidade de resolver. Em 1963, um médico inglês chamado S.I. Macmillan escreveu um livro muito interessante. Eu não estava vivo ainda em 1963, nem o livro saiu no Brasil em 63, mas em 1981 eu li esse livro. Eu tinha 17, 16 anos, né? Sei lá, estão calculando, né? A minha idade? 16. Não precisa calcular, não. Eu tenho 58 anos. Pode ficar tranquilo, tá? Mas em 1981, foi nesse ano, eu, ainda bem jovem, a minha tia era aluna no seminário do Cariri, ela vinha de férias, trazia livro e deixava lá, na casa da minha avó, onde eu morava. E esse foi o livro que me chamou a atenção, e eu li. Na verdade, ela me recomendou. O livro, no prefácio, o médico cristão, ele diz assim: a paz não vem em comprimidos. Isso é muito triste, porque a ciência médica moderna reconhece que as emoções como medo, tristeza, inveja, ressentimento e ódio são responsáveis pela maioria das nossas doenças. Estima-se que mais entre 60% a quase 100% das nossas doenças têm um fundo emocional. O estresse emocional pode causar pressão alta, enxaqueca, dores de cabeça, artrite, apoplexia, problemas cardíacos, úlceras gastrointestinais e outras sérias doenças numerosas demais para serem mencionadas. Como médico, nós podemos prescrever, estou lendo as palavras do próprio médico, ele diz: como médicos, nós podemos prescrever remédios para problemas emocionais. Isso é lamentável, porque a paz não vem em comprimidos. Nós precisamos algo mais do que uma pílula para essa doença, que possa trazer paz, que salva a vida das pessoas que estão agitadas. É imprescindível que nós encontremos essa solução que não vem por meio de comprimidos. E ele escreve o livro, ele diz: esse livro eu estou escrevendo com suspiros por dezenas de pessoas que vieram no meu consultório, e a única coisa que eu pude dar para eles foi uma pílula, porque não havia como tratar a alma deles. Dá um paliativo que pode maquiar os sintomas, pode talvez dar algumas horas de sono, até que a pessoa se acorde e continue com um buraco na alma igual, porque simplesmente a pílula não consegue alcançar a raiz do problema. Essa é uma realidade que todos conhecemos, mas a grande questão é a seguinte: se as pessoas que não conhecem a Deus não têm paz, o próprio Deus diz isso, o que dizer dos que conhecem a Deus? Nós também, mesmo entre aqueles que dizem conhecer o Senhor, estamos cercados de pessoas que não têm paz, estão perturbadas. A palavra de Deus nos ajuda, porque afinal de contas o nosso Salvador, conforme a descrição de Isaías capítulo 9, que é maravilhosa, aqueles títulos, ele diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o poder está sobre os seus ombros, e o seu nome será. Ele dá os nomes, lembram? Primeiro nome qual é? Qual? Não, maravilhoso conselheiro, que às vezes algumas versões colocam maravilhoso, vírgula, conselheiro, vírgula. Não, maravilhoso é um adjetivo modificando conselheiro. Ele não só é um conselheiro, ele é um maravilhoso conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, príncipe de quê? Da paz, que é o que nós tanto precisamos. Príncipe da paz. Se nós pertencemos ao príncipe da paz, por que estamos perturbados? Alguma coisa não bate nessa equação. Ele é o príncipe da paz, ele é o maravilhoso conselheiro. Nós dizemos conhecê-lo, nós dizemos tê-lo como Senhor da nossa vida. Por que não temos paz? Irmãos, o nosso texto vai ser abordado a partir da seguinte lição:
Jesus oferece a paz do céu como escape para as perturbações do nosso coração. Lembram da música que nós cantamos agora? E é o tema, qual é a música? Alguém lembra? A paz do céu. Quem conhecia essa música antes? Olha, tem um bocado de velho aqui. Eu pensava que era só uma coisa dos idosos. Eu sugeri para o pastor Aureliano, porque eu vou falar sobre a paz do céu. E essa música casa igualmente com esse tema, não é? Maravilhoso e sublime para mim, sim, nunca esquecerei. O quê? Dia glorioso em que a Cristo eu vi e o coração eu entreguei. Ó, quão precioso amigo Ele é, salvou-me da perdição, tirando a culpa das trevas, livrando e trazendo pleno perdão. A paz do céu encheu meu coração. Sério? A paz do céu encheu o seu coração? Quais são os frutos dessa paz na sua vida? Jesus vai oferecer a paz do céu como um escape para as perturbações do nosso coração. De que maneira Jesus apresenta essa paz do céu como um escape para um coração perturbado? De algumas maneiras. A primeira delas é a seguinte: Jesus oferece a paz da obediência ao Senhor do céu. Primeira resposta: como o Senhor oferece? Primeiro, a paz da obediência ao Senhor do céu. E vem da frase inicial do versículo 1 que diz: não se turbe o vosso coração. Essa palavra tem um verbo que não é muito comum no nosso linguajar corriqueiro, coloquial, mas dá para entender o sentido: turbar. O significado de turbar, texto original, a palavra pode ser traduzida de várias formas. Por exemplo, turbar pode significar agitar. Estar turbado seria estar agitado. Um exemplo disso, esse mesmo verbo vai aparecer naquela história do paralítico ao redor do tanque, que tinha aquela tradição de que um anjo descia e tal, e agitava, e ele disse para o Senhor: não, eu não fui curado, porque eles pensavam que quem entrasse na água primeiro era curado. Lembra da história? Lembra mesmo? Estão me enganando não, né? Ok. Então, eles tinham essa ideia de que quem pulasse primeiro, a tradição de que um anjo, é evidente que anjo nenhum descia ali, tem outras razões para a água, mas é fato que a água se agitava, e eles desenvolveram a ideia de que quem pulasse primeiro ficava curado. E Jesus encontrou aquele homem muito tempo, ele disse: é porque eu não tenho quem me coloque na água quando a água é agitada, turbada. Então, quando a água começava a fazer aquele burburinho, borbulhar, eles diziam: quem pular primeiro é curado. Água agitada. Em João capítulo 11, Jesus se agita quando ele viu a comoção em torno da morte de Lázaro perto. O texto diz que ele agitou-se no espírito e comoveu-se. É a mesma palavra. Jesus turbou-se no seu espírito. A palavra pode significar entrar em confusão. Por exemplo, em Atos 17:8 diz: tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras, quando eles estavam acusando Paulo de que estava perturbando a cidade porque havia libertado aquela jovem adivinha. Então eles dizem: as autoridades ficaram agitadas, perturbadas. Esse é o significado. Então, nossa frase, não se turbe o vosso coração, pode ser lida: não se agite o vosso coração. Não balance, é também utilizado para descrever uma folha que está oscilando por causa do vento. Uma folha batida por um vento, ela está turbada, usando o texto original. E o Senhor está dizendo: não balance o vosso coração, não agite-se o vosso coração. A forma como o Senhor fala é importante. Deixe-me fazer um teste de gramática portuguesa. Vocês gostam de gramática? Tem cara que ama a língua portuguesa, né? Sei que o Antônio Matos, com certeza, né? Vocês devem ser bons alunos de português. Me diga a diferença dessas duas frases. Primeiro, cristão não fica perturbado. Segundo, cristão
não fique perturbado. Eu mudei um detalhe no verbo. Qual é o verbo ficar, né? Primeira frase eu digo: cristão não fica perturbado. Isso é uma afirmação. Isso, declaração do fato. Se formos ser mais precisos, nós diríamos que está no modo o quê? Isso, indicativo. Serve para quê o indicativo? Para indicar, pronto. Só para dizer que as coisas estão lá. Ninguém dá um conceito usando a própria palavra, né? O indicativo serve para indicar, não é um bom conceito, mas serve para indicar mesmo, é só para descrever as coisas como elas são. Cristão não fica no presente, não ficou, não ficará, tudo isso está no mesmo, tem o mesmo tom, a mesma ideia, o mesmo espírito, está descrevendo o fato. Cristão não fica perturbado. Mas a outra frase que eu citei, cristão não fique perturbado, isso é uma ordem, exatamente. Se o indicativo é o que indica as coisas, o que dá ordem é o imperativo. Olha, me disse que vocês são bons de português, isso mesmo, vai cair no Enem, viu? A turma aí pode se preparar. Se acertar, vocês me pagam aí a dica. Cristão, não fique perturbado, é um imperativo. Não se turbe o vosso coração. Qual vai ser o modo desse verbo? Também imperativo, imperativo negativo, presente inclusive. Isso acrescenta um outro detalhe: presente descreve uma ação contínua, principalmente na língua original. O indicativo, o imperativo presente vai ser uma ordem relacionada a algo contínuo. Quando o Senhor diz não se turbe, Ele está dizendo não continue perturbado. Vocês já estão perturbados. A ordem no imperativo negativo é para parar uma ação que está em curso. O imperativo afirmativo é para iniciar uma ação. Não se turbe. Jesus está dizendo para os discípulos: vocês já estão perturbados e precisam parar com essa agitação. Claro, o contexto de João capítulo 14 é um contexto muito emotivo. Há pouco tempo Jesus teve aquele momento de lavar os pés dos discípulos, depois ele explicou, foi a última ceia. Jesus disse que iria para um lugar onde eles não podiam segui-lo agora. Mais do que isso, Jesus disse que eles iriam abandoná-lo. Pedro logo falou: Senhor, não, por ti eu darei a vida. Vai dar a vida por mim? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Era um momento, Judas, o diabo entrando em Judas, era um momento de muita tensão em todas as áreas, físicas, emocionais e espirituais. E os discípulos estão pensando: acabou tudo, o Senhor está dizendo que vai para um lugar que a gente não pode ir. Então foi um sonho esses 3 anos? Foi bom enquanto durou, mas não tem mais o que fazer? O que vai ser de nós agora? Nós tudo deixamos para seguir o Mestre e o Senhor vai nos deixar? E ainda está dizendo que nós vamos abandoná-lo? Imagina, se coloque na cena e você vai entender a perturbação. Todos aqueles pensamentos desconexos e a angústia no coração desses discípulos. Jesus notou isso. Jesus percebeu. E na hora que o Senhor viu a perturbação dos discípulos, Ele ofereceu o céu como remédio, como escape, para que eles pudessem ter paz. Jesus oferece a certeza do céu como escape para o coração perturbado. Não se turbe, não continue perturbado os vossos corações. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se assim não fosse, eu teria dito, eu falo a verdade, eu não iria enganar vocês. Se assim não fosse, eu vos teria dito, porque vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus está dizendo para os discípulos: se vocês abraçarem essa promessa de todo o coração de vocês vai ter paz. Paz em mim e naquilo que eu estou assegurando. A certeza do céu é o que Jesus ofereceu para os discípulos numa situação de tanta angústia. Como eu disse, o Senhor Jesus experimentou angústia.
O mesmo verbo em João 14 aparece em João capítulo 11, dizendo que o Senhor se perturbou em seu espírito. Ou seja, não é pecado experimentar perturbação. Jesus experimentou, inclusive, dessa natureza. Não é pecado ficar triste. Jesus ficou triste. Não é pecado nem às vezes ficar irado com a ira santa. Jesus se irou sem pecar. Então por que ele está dizendo para os discípulos não se perturbarem? Ele está sendo incoerente, já que ele se perturbou às vezes? Não. Jesus se perturbou, mas ele não continuou dominado pela perturbação. Nosso problema é que nós nos perturbamos e ficamos presos na perturbação, como se não houvesse amanhã, como se a promessa do céu não fosse verdadeira. Irmãos, é lógico, é óbvio, nós não somos daqui, essa não é a nossa pátria, essa não é a nossa casa. Ah, mas eu tenho isso, eu tenho, você não tem nada, eu não tenho nada, é bobagem. O que nós temos de mais precioso está no céu. Lá está o nosso Salvador, lá estão os nossos amigos, lá está o nosso tesouro, lá o nosso nome está escrito no livro da vida. Tudo o que é de mais valioso não está aqui, está no céu. E se nós temos essa certeza, por que que as coisas dessa vida nos destroem como se isso aqui fosse tudo? Não é, não é. Nós somos forasteiros e peregrinos. Nós estamos simplesmente com uma tenda. Paulo usa essa palavra em 2 Coríntios. Quando esse tabernáculo terrestre se desfizer, a palavra é tenda, falando do corpo. Nem esse corpo é permanente. A gente se perturba tanto com o corpo, com o que está acontecendo. Há pessoas que investem todos os seus recursos e bens para ter um corpo sadio, bonito, isso e aquilo. Para quê? Por que esse investimento tão alto? Estou dizendo que nós temos que ser relaxados, me entendam bem. Mas eu estou dizendo que nós colocamos nosso valor no lugar errado, como se esse corpo fosse tudo o que eu tenho e a vida presente fosse o meu maior tesouro. E o meu maior medo é um dia um médico dizer: você está com uma doença incurável, você tem poucos dias de vida. E se isso acontecer, eu vou entrar em parafuso e perder a razão da vida. Sério? Qual é a razão da sua vida? O que é que você tem de tão bom nessa vida que a certeza do céu não consola o seu coração? É estranho, meus irmãos, muitíssimo estranho. Até parece que o céu não é real, porque nós nos apegamos tanto à terra, pela maneira como nós lidamos com as coisas desse mundo e pelo impacto que as coisas do mundo têm em nós, a perturbação que traz, a insônia, a angústia, as úlceras e todas as coisas. É como se o que nos interessa é a tranquilidade nesse mundo e aquilo que está diante de nós não tivesse muito valor. Conheço um homem em Fortaleza, não é cristão, um homem já idoso. Eu digo que eu conheço, pode ser que ele já bateu as botas, como a gente diz, que ele já tinha muita idade, eu já estou aqui há alguns anos, mas ele tinha o maior medo da morte, ele não pronunciava a palavra morte. Se alguém falasse, ele saía de perto, ele não conseguia nem passar na frente de uma funerária. E ele é um homem rico, uma dessas pessoas que sabem fazer negócio, né? Tem gente que faz negócio, pega capim pegando fogo e ganha dinheiro. Eu, se pegar capim verde, eu ainda perco o capim e o dinheiro que eu tenho, né? Então, nunca fui bom de negócio, não tenho, graças a Deus que o Senhor não me botou nesse ramo de empreendedorismo. Mas ele não, é desse cara que tudo que ele toca vira ouro. E um dia um parente dele no Paraná ligou para ele, disse: olha, tem um negócio bom para nós aqui, um negócio que rende muito. Ele já cresceu os olhos, né? Doido por dinheiro. E o que é? Rapaz, é uma coisa que não dá errado, todo mundo que já entrou tem ganhado muito. O homem, diga logo o que é isso. É
plano funerário. Deus me livre, Deus me livre. Eu não quero disso nem para ganhar muito dinheiro. Não me fale, bateu o telefone, não me fale mais em plano funerário. Coitado, né? E ele dizia para o filho dele, ele fez uma cirurgia cardíaca e quase, como diz o outro, ficou no bico do urubu, mas retornou. Ele dizia para o filho dele assim, o filho é safo, né? O bico do urubu é cruel, né? Coitado velho. Ele dizia assim, olha, eu vou morrer, porque todo mundo vai, mas quando a morte chegar, ela vai me levar agarrado nas cadeiras, eu não vou sair fácil não. Coitado, né? Coitado, como se ele pudesse ter vitória sobre a morte. Salomão disse que nessa batalha ninguém ganha, não tem jeito, né? E se alguém estiver pensando que ganha, eu tenho uma triste notícia. A estatística diz que de cada 100 vivos, 100 morrem, certo? Não fica nenhum para a semente, todos. E o único pré-requisito para morrer é estar vivo, é só isso. Está vivo, pois você já é um candidato, né? E tem mais, eu vou dizer, você vai entrar na lista. Não, eu não quero, não interessa, né? Ainda tem outro detalhe, ninguém sabe quando. Pode ser hoje, tem gente que... Agora, recente, na viagem, o sujeito foi dormir e acordou morto, coitado. Acordou morto, então ainda tem mais detalhe, né? Aí tem gente que não vai dormir hoje com medo de acordar morto. Sim, mas para aquele homem dá para entender o desespero. Para um salvo não dá para entender. Não dá para entender. Você dizia, Senhor Jesus vai me levar para o céu, mas Senhor, tu não vai me levar fácil não, porque se depender de mim eu vou esticar aqui até o último momento. Olha que coisa, que estranho. O que é que essa vida tem lhe dado de tão bom que é capaz de rivalizar com as glórias do céu? Os discípulos estavam agitados, perturbados com aquilo que ouviram. Jesus ordena que eles parem a perturbação, mudando a direção dos olhos do seu coração para o céu. Jesus deu a ordem, como vimos, o Senhor falou no imperativo. Se Ele deu uma ordem, é porque Ele espera que nós obedeçamos. Ele espera que nós obedeçamos. Não é uma coisa que vai acontecer automaticamente. O Senhor nunca dá uma ordem sem nos dar recursos para obedecer. E Ele nunca nos manda algo que é impossível, porque não seria justo. Deus é um bom Pai, um Pai justo. Se Ele diz não se turbe ou parem de se perturbar, é porque é possível que nós obedeçamos. É possível. Não veio sobre vós tentação ou provação, senão humana, mas Deus é fiel e não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Não existe provação ou tentação insuportável, porque por pior que seja, nós temos um grande escape que vence inclusive a morte. Nós estamos indo para o céu. E quem tem essa certeza não pode viver perturbados. Nós temos que agir, meus irmãos, ativamente. Jesus ficou perturbado, mas Jesus não ficou paralisado. Jesus agiu. Perturbado diante de Lázaro, ele clama ao Senhor: Pai, eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso para que todos possam crer que tu me enviaste. E ele ordena a Lázaro: sai para fora. Lá no Getsemane, Jesus está perturbado, chega a suar gotas de sangue, mas ele não fica preso naquilo. Ele diz: Pai, se é possível, passe o cálice, se não, que seja feita a tua vontade. É essa atitude, irmãos, que precisamos ter. Não estou querendo dizer que nós somos super crentes, vocês têm que ser super crentes, que nunca vão se perturbar, que nunca vão sofrer uma grande tristeza, que nunca vão ter lágrimas nos olhos. Vamos ter sim, no mundo tereis aflições, mas nós não somos consumidos pelas aflições, nós não somos destruídos, desestabilizados permanentemente, porque nós temos um futuro glorioso. Para as nossas perturbações, o remédio é: na casa do meu Pai há muitas moradas. É o que Jesus ofereceu para os seus discípulos. Um missionário que trabalhou muitos anos
Ceará, especificamente na região do Cariri, chamava-se Wayne Barber. Wayne Barber. Alguém conheceu aqui? Os velhos vão conhecer. O filho, o Gary Barber. Antônio deve ter conhecido o Wayne Barber. Sim. Isso, era o carteiro de seminário, esposo da irmã, da dona Elva Barber. Seu Wayne já era bem idoso quando cheguei no seminário em 87. Ele não falava bem português, aliás, coitado, ficou a vida inteira, mas quase não conseguia pronunciar, né? A gente adivinhava o que ele dizia, eu pegava uma palavra ou outra, a leitura labial, e a gente conseguia se comunicar. Mas ele era um coração de servo, um homem de Deus. Ele amava as crianças. Onde ele chegava, as crianças ficavam ao redor dele. Era um exemplo, o Wayne Barber. Um homem simples. A esposa era mestre, tinha 2 mestrados, era uma professora fantástica, era uma mulher acadêmica. Ele era um motorista, carteiro, mas um servo do Senhor. E ela, apesar de tudo, uma mulher submissa a ele. Era um casal exemplar. Ele pegava as cartas e trazia, né, para nós a caixa postal 51, a caixa postal que as cartas, todo mundo ia. E ele ia pegar essas cartas e trazia, que nesse tempo não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha internet, não tinha quase nada. Mas ele, em 87, ele teve uma crise interna no abdômen, foi para Fortaleza fazer exames e veio embora, porque naquele tempo o exame não saiu o resultado. Ele veio embora e o laboratório ficou de mandar o exame pelo correio. Ele é que pegava as cartas, e um dia ele foi pegar as cartas e lá estava o envelope do laboratório. Ele abriu a carta e viu que o diagnóstico era um câncer muito violento. Ele já era idoso, ele sabia o que aquilo significava. Ele abriu a carta, chamou o pessoal dos correios que conhecia ele, disse: olha aqui, eu estou indo para o céu, veja só, eu estou indo para o céu. E saiu com alegria, dizendo a todo mundo: eu estou indo para o céu. Essa é a atitude de quem realmente está indo para o céu. É verdade? Se é verdade, funciona sempre. Funciona sempre. Se é verdade, nos momentos de maiores crises, essa verdade se torna ainda mais palpável. Felizmente, não é assim o nosso caso. Pastor Isaías, outro, mais um pouquinho da história. Só vou terminar domingo à noite. Pode botar outra foto, meu irmão. Tem um que ele mais... O bicho era feio, mas tem uma mais... no céu agora está mais bonito. Aí, tá vendo? Perto da namorada, o cara fica feliz, sorrindo. A irmã Betânia, né, que era lá de Recife. E ali atrás o pastor Davi, né, que era o diretor, coitado. Magrinho, não tinha carne para fazer um pastel. Mas, quando o pastor Isaías, depois de muito tempo buscando diagnóstico, finalmente veio a notícia. O desmaio que ele sofreu é por causa de um tumor no cérebro. Como eu disse, era um homem sadio, ele nunca tinha tido nenhum problema. Tumor no cérebro já assusta, né? Agora, qual é a natureza do tumor? Então ele começou a pesquisar. Tinha um irmão dele, Humberto, que morava em Fortaleza. Ele mudou por um tempo para Fortaleza. Na verdade, foi ficar na casa do irmão para fazer exames mais especializados. E com esses exames especializados, foi descoberto que era um tumor maligno. Uma região muito delicada que talvez, se fizesse a cirurgia, talvez não se resistisse ou iria ficar com muitas sequelas. Especialmente a parte direita, eles diziam: olha, pode ser que a gente tire, mas provavelmente você nunca mais vai mexer a parte direita. E não tinha opção, tinha que fazer a cirurgia. E ele fez. Eu lembro, acompanhando antes da cirurgia, estive no hospital com ele, a esposa apreensiva, primeiro se ia sobreviver, segundo como é que ele ia sair. E ele sempre foi um homem muito engraçado, muito, gostava de histórias e tal. Quando ele saiu, trouxeram na maca, ele já estava acordado. O médico tinha dito: olha, o lado direito é que pode ficar comprometido. Quando saiu, né, empurrando, ele viu que ela estava fora, ele mexeu a mão e o pé direito assim para ela.
tudo certo, o pé direito e a mão estão funcionando. Foi uma gaiatice, porque ele tinha disso. Mostra que estava realmente muito em paz. Mas aconteceu algo interessante. Ele havia me chamado para ser conferencista na igreja lá em Juazeiro da Bahia, eu estava em Fortaleza, no aniversário da igreja. Durante o tempo que ele estava em Fortaleza fazendo os exames, que levou alguns meses, ele marcou a conferência, crendo que na época ele já estaria de volta. E de fato, no dia que eu cheguei para iniciar a conferência no dia seguinte, ele também estava chegando de volta de Fortaleza para falar para a igreja, depois de meses, a igreja apreensiva, querendo ouvir o seu pastor. O que ele tinha a dizer diante dessa situação tão difícil? Eu também estava querendo ouvir. O que esse homem vai dizer para essa igreja hoje? Era um culto de oração. Eu estava assim, emocionado e ao mesmo tempo alegre de poder ver esse encontro, pastor com as suas ovelhas, depois de meses nessa situação tão difícil. E eu nunca esquecerei como o pastor Isaías saudou a sua igreja. Levantou-se e ele disse, já eu digo o que ele disse: a paz da obediência, lembra disso, a paz da obediência, não se turbe o vosso coração. Mas há uma outra forma que o Senhor expressa a paz da confiança no Senhor. Próxima frase: credes em Deus, crede também em mim. Nossa confiança deve ser em Deus por meio de Cristo. Credes em Deus, Jesus está dizendo, já é um fato, vocês não são ateus, vocês são crentes em Deus. Ótimo, que bom que vocês conhecem Deus, pelo menos têm uma boa noção de quem é o Deus de Israel. Está falando para pessoas que conhecem as Escrituras. Ele diz, já que vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na língua original não dá para fazer diferença, porque no grego o presente e o imperativo são exatamente iguais. A tradução fez uma diferença que eu acho interessante. A primeira colocando no presente, Jesus indicando o fato. Vocês creem em Deus, é um fato, vocês são crentes em Deus. Pois se isso é um fato, eu tenho uma ordem: crede também em mim. Uma coisa é indicativo, outra coisa é a ordem do Senhor. Na língua original, a palavra crer sempre vem acompanhada de uma preposição que dá a ideia de alvo ou movimento. Em português nós dizemos crer em Cristo, a ideia de repouso, crer, né, em, sobre. Não é essa a ideia na língua original. Na língua original é crer em direção a preposição da ideia de movimento. Você confia, crê em direção a. A fé é muito mais dinâmica, é descrita de uma maneira dinâmica e não estática, não está só repousando, ela está se dirigindo para um objetivo que seja adequado. Irmãos, lembrem que a fé, por si só, não faz diferença nenhuma. A fé salva o pecador. Não, a fé não salva o pecador. A fé não salva o pecador. Pela graça sois salvos mediante, por meio, através de. A fé é o instrumento pelo qual os benefícios do sacrifício de Cristo nos alcançam. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é pela fé que nós recebemos a bênção daquilo que o Senhor fez na cruz e é aplicado na nossa conta. Mas a fé em si, ela não faz diferença. A fé só é eficaz quando ela tem um movimento em direção a uma pessoa ou a um objeto digno de confiança. Há pessoas que têm muito mais fé do que nós, estão perdidas. Já pensaram nisso? Se você conhece algum centro de devoção idólatra, de novo no Cariri, né, que lá tem o Padre Cícero, Romão, Batista, gente boa de prestar. Está na internet, vão me mandar matar. Mas lá, na época das romarias, as pessoas vêm para subir as escadarias de joelhos.
chegam lá em cima sangrando, os joelhos esfolados. Por que eles fazem aquilo? Porque eles têm fé. Tem muito mais fé do que nós. Eu nunca fiz nem estou pensando em fazer isso. Mas eles fazem aquilo como um ato de fé. A pergunta é: essa fé vai resolver o problema espiritual deles? Não. Por quê? Porque a questão não é falta de fé. Fé eles têm muito, mas essa fé está sendo direcionada para o objeto errado. O que faz diferença não é a fé, mas é o objeto da fé. Em quem você está confiando? Se você confiar, colocar sua fé em uma pessoa que não merece confiança, você vai ser derrotado, muito embora tenha tido muita fé. A fé deve se movimentar em direção a Deus. Crede em Deus, ótimo. Dirijam a sua fé para Deus. Jesus pressupõe que os discípulos criam em Deus. E isso era ótimo. Quem não conhece a Deus não pode crer. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Se nada ouviu acerca de Deus, se não conhece a Deus, não pode crer. Não pode. O Deus desconhecido não é objeto de fé, porque ele é desconhecido. Agora, se você ouviu e se você conhece a Deus, então você pode direcionar a sua fé para Deus. A questão é se estamos fazendo isso. Então, o Senhor diz que a nossa confiança deve ser em direção a Deus. E nessa mesma frase ele diz que nossa confiança é resultado de uma decisão de obedecer. Primeira frase, um fato, vocês creem em Deus. A segunda frase, uma ordem, crede também em mim. Lá vem novamente a nossa responsabilidade. Confie em mim. Isso é uma outra coisa que precisamos corrigir. Confiança em Deus não é uma coisa passiva. Você não vai confiar em Deus simplesmente aguardando que um belo dia, você foi dormir incrédulo e acordou crendo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Confiança em Deus é algo ativo. Exige uma decisão vigorosa. Você escuta as promessas de Deus, você reconhece o que Deus diz na Escritura. Você já está convencido, eu espero, de que essa é a palavra de Deus, é Deus que está falando. Quando a Bíblia fala, Deus fala. Então, já tendo essa convicção, eu me volto para a Escritura e eu vejo o que o Senhor diz nela. Eu vejo as promessas do Senhor. Eu vejo Jesus dizendo: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não se turbe o vosso coração. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Isso consola. Então, eu preciso parar e dizer: isso é verdade? Deus está dizendo isso? É Deus que fala na Escritura? É. Pois então, se é, eu vou decidir confiar. Note bem, decidir confiar, a despeito das circunstâncias. Você para e você dá o passo de confiança. Salmo 42, temos um exemplo interessante de uma pessoa que dá um passo de confiança em meio às angústias. Salmo 42, vamos ler alguns versos aqui que ilustram muito bem esse conceito de tomar a decisão de confiar. Como suspira a corça, é um salmo didático dos filhos de Corá, não é? Ele diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. As corças são animais, cabras, monteses, animais que vivem no deserto, onde não há água, e quando estão com sede, elas suspiram, elas almejam, elas vão onde tiver a água, porque é uma questão de sobrevivência, tá? Ele diz: assim como suspira, como almeja, como deseja intensamente a corça, as correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma.
A minha alma tem sede, de novo a metáfora da água, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Que coisa! Ele está passando por uma crise muito grande, porque ele não tem descanso nem de dia nem de noite. Ele diz: as lágrimas estão caindo de dia e de noite. E para piorar a situação, ainda tem os inimigos dizendo: Deus te deixou, você está abandonado. Imagina isso. O teu Deus onde está? Verso 4: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor. Multidão e festa, ele está dizendo, foi ótimo, era um tempo maravilhoso. Nós adorávamos ao Senhor juntos, nós íamos em festa para o templo. Mas acabou. E agora estão dizendo que Deus me deixou. E eu estou me alimentando das lágrimas dia e noite. Dá para ver a descrição, o perfil de um homem que está num espírito depressivo muito grande. Muito grande. Mas no verso 5 temos a mudança. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas? Lá está o verbo turbar de novo, né? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus. Entenderam o que o autor fez aqui, o salmista fez? Ele está imerso em um poço de escuridão, de angústia, está clamando lá da escuridão. Os inimigos estão dizendo que Deus o abandonou, ele não tem mais esperança, e ele está muito abatido, né? Ele diz: eu choro dia e noite. Eu lembro do passado, parece que as melhores coisas já foram. Isso é uma coisa muito triste. Há pessoas que vivem miseravelmente no presente, porque eles olham no retrovisor do tempo e dizem: poxa, tudo que foi bom está para trás. Como o tempo não volta, e eu também não volto, daqui para frente é só lamber as feridas e viver nessa triste saudade do que foi. Sério, crente em Cristo, ele sente falta, sente saudade, mas ele jamais poderá dizer que o melhor já foi. O melhor está na frente. Tivemos dias melhores do que hoje? Possivelmente, provavelmente, condições mais, provavelmente, mas o melhor está diante de nós. E quem sabe disso não fica com saudosismo entristecido, lamentando. Não temos o que lamentar. Damos graças pelo que passou e colocamos os olhos naquela expectativa maravilhosa. Porque para mim eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada. Isso é verdade, meus irmãos. Isso é verdade. Mas nós ficamos olhando para as aflições do tempo presente como se não tivesse amanhã. Tem amanhã, e é glorioso o nosso amanhã. O que o salmista faz no meio dessa crise, ele para e ele diz para a sua própria alma: por que estás abatido, ó minha alma? Não é que ele não soubesse as causas do sofrimento, ele só está querendo dizer assim: não faz sentido eu estar consumido de tanta tristeza. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Não é? Isso chama-se autoconfrontação. É você confrontando a si mesmo. É bom fazer isso. É bom fazer isso de vez em quando. Não escute o seu coração. Fale a ele. Não escute. Se escutar o seu coração, a tendência é ir afundando cada vez mais. Não escute. Quando o coração vier falar e lhe abater e trazer tristezas, vá lá para o quarto, diante do espelho, e comece a falar para você mesmo: por que você está assim, cabra safado? Presta atenção. Você dizer isso e fecha a porta, senão a mulher vai pensar que você está doido. Só para
Se ela diz, não, minha querida, eu estou aqui fazendo autoconfrontação. Esse sujeito aqui no espelho que está precisando ouvir as verdades. E quem é, homem? É ele mesmo. Esse safado aqui é ruim se a mulher disser, é mesmo, ele está precisando de uma chibatada. Aí vai ter uma crise conjugal, mas não é o caso. E as irmãs igualmente, feche a porta, né? E fale com a sua alma. E faça a pergunta, por que você está abatida? Por que você está tão perturbada? Espere em Deus. Deus não morreu. Deus nunca morre. A nossa esperança não é uma declaração doutrinária, não é uma ideia, não é expectativa. Nossa esperança é uma pessoa. Deus é a nossa esperança. Então, precisamos confiar no Senhor ativamente. Confiança não é algo passivo. Amados irmãos, quando eu fico dominado pelo medo, quando eu olho para sempre eu vou ficar dominado pelo medo, quando eu olhar para a minha capacidade de lidar com as adversidades. Foi o que Pedro fez lá andando sobre o mar, não é? Enquanto ele está olhando para Cristo, ele está andando sobre as ondas. Mas ele tira os olhos de Cristo e o texto diz, ele começa a olha a força das ondas e o vento. Pedro pensou assim, eu não vou dar conta, e não ia mesmo. E é muito interessante, é bom olhar esse texto, porque ao mesmo tempo que nos confronta, nos consola. Mateus capítulo 14, abra lá, Mateus 14. Mateus 14, 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Essa expressão não temais aparece muitas vezes nos evangelhos. É uma das ordens que Jesus dá repetidamente para os discípulos. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Olha só, o que causou medo? A força do vento. Por que antes ele não teve medo? Porque ele não reparou na força do vento. Estava olhando para Cristo. E, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Pedro não sabia nadar? Com certeza. Pedro é um pescador experiente. Pedro não só era pescador, ele tinha uma companhia de pesca. Ele era um pescador. E a Bíblia mostra Pedro nadando. Lembra lá em João 20, quando Jesus aparece na praia? Ele vem nadando. Pedro era um nadador, um exímio nadador. E como é que o homem está se afogando agora? O medo destrói a nossa capacidade, até naquilo que nós sabemos muito bem. De repente, um homem que era um pescador, um nadador, está se afogando como se não soubesse nadar. O medo destrói tudo. O medo nos destrói completamente. Você fica inativo, é sem sentido. Como é isso? Mas eu sei fazer isso, mas não consigo, porque o medo nos paralisa. Agora, ele gritou, salva-me, Senhor. Verso 31 diz, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu quero destacar o advérbio prontamente. Jesus prontamente, não foi tardiamente. Jesus nem disse assim, deixa beber uns goles d'água para aprender aí, né? Você merece, quando o bucho estiver cheio eu vou lhe estender a mão. Não, quando ele grita, o Senhor misericordioso, bom e compassivo, prontamente estende a mão e tira Pedro das águas. Esse é o nosso bom pastor, nosso Salvador, que nunca nos deixa só. E que não somente nos acompanha agora, mas está nos levando para o céu, para junto dele.
Última parte da história. Vocês querem ouvir o final da história? Ou a gente termina amanhã? Fazia isso em outro lugar, o irmão disse: pastor, você está criando ansiedade, isso não pode, é pecado. Aqui, pastor Isaías já servindo, como eu disse, Juazeiro da Bahia, eles tinham um acampamento no lago de Sobradinho, chamado Ilha do Tesouro, um lugar maravilhoso, e ele dirigia às vezes o acampamento, todos os pastores ali. Aqui ele está com a Betânia indo para o acampamento. Pastor Isaías chegou depois de alguns meses, como eu disse, estávamos ali na igreja, todo mundo esperando ouvir o que ele ia dizer. Todo mundo já sabia que era maligno, todo mundo já sabia que o prognóstico era o pior possível. Ele já havia perdido muito peso, ele já não tinha o mesmo vigor de antes. Quando chamaram o pastor para falar, ele levantou-se. As primeiras palavras dele para a igreja foi: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. É bonito ouvir um homem que está com o corpo de humilhação se despedaçando e dizendo com segurança: nossa pátria está nos céus. Nenhuma tristeza, nenhum ressentimento, nenhum lamento, só a certeza que esse corpo doente em breve será substituído por um corpo glorioso, onde não haverá mais nenhuma doença. Isso significa aplicar o escape da fé na promessa do Senhor para enfrentar as adversidades da vida. Lembra que eu comecei dizendo isso? A boa doutrina, ela se firma não por argumentações e discursos e aulas, isso é uma parte, mas a firmeza, o teste da boa doutrina é uma vida coerente com aquilo que nós dizemos crer. Se nós cremos que a nossa pátria está nos céus, não deixemos que o nosso coração fique perturbado. Acalmemos a nossa alma com esta certeza. Quando estamos consumidos diante das perturbações desse mundo, significa que estamos olhando somente para o aqui e agora, tal como Asaf no Salmo 73. Você está perturbado? Não sei, eu não conheço o coração de vocês, Deus conhece, conheço o meu. Salomão tem um versículo muito interessante que ele diz: o coração conhece a sua própria amargura, e da sua tristeza não participará o estranho. Tem coisas que são só nossas e Deus, que mesmo que a gente quisesse expressar, não conseguia expressar, nem para a esposa, nem para o marido. Não, é nosso, só Deus entende o que está ali dentro, mas Ele entende. Então é aquela tristeza que só o seu coração conhece, é sua, mas Deus está a par disso, e você pode derramar a sua alma diante do Senhor. Talvez você esteja perturbado, não sei. Problema em casa, más notícias, doença abalada, alguém que você queria se afastou, traição, não sei. No mundo tereis aflições, e temos muitas. O problema é que muitas vezes nós queremos enfrentar as nossas aflições na nossa própria força. As dores desse mundo são reais. São reais. A Bíblia é um livro realista, não fantasia. Mas, para mim, tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Vocês acreditam nisso? De verdade? Deus quer que assim seja, que acredite mesmo, porque as aflições do tempo presente, às vezes elas vêm com muita força. Um abismo chama outro abismo, e é preciso estar firmado nessa expectativa.
Terminei, irmãos. Queria deixar uma tarefa para vocês. O conselheiro bíblico sempre passa tarefa. Eu estou dando uma aula de aconselhamento, vou passar as tarefas. 3 tarefas. Depois eu posso escutar o pastor mandar no grupo aí para dizer, eu não fiz porque não anotei. Não tem desculpa, eu vou mandar, tá certo? E amanhã tem prova. Primeira tarefa é a seguinte: procure identificar o que está lhe tirando a paz, se é que existe alguma coisa. Você está com alguma coisa tirando a sua paz, lhe perturbando, o que é? Para encontrar o remédio, eu tenho que saber qual é a doença. Tem alguma coisa tirando a sua paz? O que é que está tirando a sua paz? Coloque em palavras claras, é isso, isso, isso. Tá certo? Segundo, renove sua mente com a certeza de que você é forasteiro e peregrino caminhando para a sua pátria. Volte a João 14, Filipenses 3:20 e recorde: eu não sou daqui. Tudo passa rapidamente e nós voamos, diz o Salmo 90. Mas o nosso Deus é de eternidade a eternidade. Então, eu não vou dar atenção demais, eu vou renovar a minha mente com essa certeza de que eu sou forasteiro e peregrino e a minha pátria está nos céus. E terceira tarefa é: medite no Salmo 73, Salmo de Asaf, outro salmista que teve uma crise grande, crise espiritual muito grande. E a tarefa aqui é a seguinte: explique como Asaf enfrentou o dilema da sua alma. Depois, escreva 3 lições que o Salmo lhe dá. E, finalmente, escreva os versículos que mais lhe chamaram a atenção e coloque em diferentes lugares da sua casa para você lembrar de vez em quando. Na porta da geladeira, né, lá onde a gente prega as coisas, no espelho do banheiro, na cabeceira da cama, no carro ali na frente. Escreva e olhe de vez em quando. Quando a perturbação voltar, opa, esse versículo aqui me chamou a atenção, do Salmo 73. E deixe esses textos circular a sua vida por alguns dias. Tá bem? Entenderam as tarefas? Sim? Dá para fazer? Eu vou mandar para todos vocês. Oremos. Pai amado, obrigado por sua santa palavra. Mais uma vez, Senhor, entregamos as nossas almas a Ti. O Senhor conhece a luta de cada um, a luta presente, a luta passada e até as que estão por vir. Eu peço a Ti, Senhor, que nos ajude a direcionar os olhos do nosso coração para o Senhor. E como Cristo, por causa da alegria que está proposta, suportemos a cruz, sabendo que tudo passa rapidamente e em breve estaremos para sempre com o Senhor. Que a certeza da nossa morada no céu possa trazer o consolo que a nossa alma precisa. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, eu vou só mostrar, pastor, rapidamente. Como eu disse, eu trouxe 2, esse não é meu, mas eu tinha umas cópias que eu trouxe de Fortaleza e eu recomendo demais. Mudanças Profundas é um livro para mexer com o coração, tá? É peia, viu? É um livro que é você lendo. Até outro dia, irmão disse, parece que eu não sou nem crente depois de estar lendo esse livro. Então, é um livro que vai confrontar, é um iceberg, só um pontinho em cima, mas o profundo é onde está o problema. Então é por isso que a ideia é essa aqui. Tem algumas cópias que nós usamos na nossa igreja na EBD e sobraram, eu lembrei, vou levar lá de repente, os irmãos podem aproveitar. E esse é o segundo da série devocionais, saiu o primeiro sobre ansiedade, esse é Lutem por Suas Famílias. Devocionais para fortalecer o vínculo familiar e promover a edificação espiritual. Tem vários textos sobre casamento, crises conjugais, devocionais, né? São um texto para cada dia. E tem uma série muito boa sobre filhos rebeldes, como Deus restaurou alguns filhos
rebeldes. Eu tenho uma filha rebelde, como vocês sabem, então escrevi esses textos pensando em nós e pensando em muitos irmãos que também lutam com isso. Então, eu creio que será de edificação para vocês. Tenho algumas cópias, meu vendedor está ali atrás. Pastor Rubens, coitados. Pastor